Gênesis capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó. O meu pai e os meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, os seus bois e tudo o que lhes pertence e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. O faraó lhes perguntou: em que vocês trabalham? Eles responderam: os teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos como estrangeiros para morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos seus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: o seu pai e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis pelo meu rebanho. Então José levou Jacó, o seu pai, ao faraó e o apresentou a ele. Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. José instalou o seu pai e os seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia alimento em toda a terra, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento pelo grão que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer em tua presença, pois a nossa prata acabou. José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, em troca lhes darei alimento, uma vez que a prata de vocês acabou. Então trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes alimento em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais resta diante do meu senhor a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que a nossa terra pereça diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de alimento, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos de tão rigorosa que era a fome para eles. Então a terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque estes recebiam subsídios designados pelo faraó e se alimentavam do que recebiam dele. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes a fim de que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para o campo e como alimento para vocês, para os que vivem nas suas casas e para dar de comer às suas crianças. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte estatuto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram férteis e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. Quando estava perto de morrer, Israel chamou José, o seu filho, e lhe disse: se tenho o seu favor,
Põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que agirá com amor fiel para comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me com eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Jacó insistiu: Jure-me. José lhe jurou e Israel curvou-se para adorar, apoiado no seu bordão.